Você já sentiu como se estivesse cercado por problemas? Como se estivesse dentro de uma cova cheia de leões? Leões da injustiça, leões da perseguição, leões do medo, leões da ansiedade. Muitas pessoas hoje enfrentam situações assim, no trabalho, na família, na vida espiritual, momentos em que parece que qualquer passo em falso pode ser fatal. Mas há uma história na Bíblia que atravessou séculos, justamente porque revela algo poderoso. Deus é capaz de transformar a maior ameaça em um testemunho de fé. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas um relato antigo. Ela é uma mensagem viva sobre fidelidade, coragem e livramento. E talvez o mais impressionante seja isto: Daniel não foi salvo antes de entrar na cova. Ele foi salvo dentro dela. Hoje vamos entender o que realmente aconteceu nessa história e o que ela revela sobre as provas que enfrentamos em nossa própria vida. Mas antes de continuarmos, já se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer a fé. Isso ajuda a levar a palavra de Deus a muito mais pessoas. Agora, prepare-se para entender uma das histórias mais impactantes da Bíblia. A história acontece durante o domínio do rei Darias de Mede. Daniel já era um homem idoso naquele momento, mas continuava sendo um dos administradores mais respeitados do reino. A Bíblia diz que havia nele um espírito excelente. Daniel era um homem diferente. Enquanto muitos buscavam poder e vantagem, ele era conhecido por sua integridade, sabedoria e fidelidade a Deus. E isso despertou algo muito comum na história da humanidade: inveja. Os outros líderes começaram a procurar algum erro na vida de Daniel. Queriam derrubá-lo de qualquer forma, mas encontraram um problema. Daniel era irrepreensível. Não havia corrupção, não havia falhas administrativas, não havia escândalos. Então eles chegaram a uma conclusão: a única maneira de derrubar Daniel seria usando a própria fé dele contra ele. Os líderes foram até o rei Darius de Mede com uma proposta aparentemente inocente: criar uma lei que duraria 30 dias. Durante esse período, ninguém poderia fazer pedidos a nenhum deus ou homem, a não ser ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. Naquele momento, Daniel estava diante de uma escolha que muitos enfrentam até hoje: obedecer aos homens ou permanecer fiel a Deus. Quando Daniel soube da nova lei, ele poderia ter feito muitas coisas. Poderia ter orado em segredo. Poderia ter esperado os 30 dias passarem. Poderia ter evitado qualquer risco. Mas ele fez exatamente o que sempre fez. A Bíblia diz que ele abriu as janelas de sua casa, voltadas para Jerusalém, e continuou orando 3 vezes ao dia. Daniel não estava tentando desafiar o rei. Ele apenas se recusou a abandonar sua fé. Essa atitude revela algo profundo: a fidelidade verdadeira não depende das circunstâncias. Os inimigos de Daniel estavam esperando exatamente por aquele momento. Eles o encontraram orando. Imediatamente foram até o rei para acusá-lo. E quando o rei percebeu o que havia acontecido, ficou profundamente angustiado. Ele gostava de Daniel e tentou encontrar uma forma de livrá-lo da condenação. Mas havia um problema: as leis dos medos e persas não podiam ser revogadas. Mesmo contra sua vontade, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes disso, ele disse algo surpreendente: que o Deus a quem você serve continuamente o livre. Daniel foi jogado na cova. Uma pedra foi colocada na entrada. O selo do rei foi colocado sobre ela. Humanamente falando, não havia esperança. Leões famintos
estavam ali. Mas naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Deus enviou um anjo, e aquele anjo fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite inteira ali, e nenhum animal lhe fez mal. Ao amanhecer, o rei correu até a cova. Com voz angustiada, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus conseguiu livrá-lo dos leões? Então veio uma resposta que ecoa até hoje. Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento. A Bíblia explica o motivo, porque ele havia confiado em seu Deus. Talvez o maior ensinamento dessa história seja este: Deus nem sempre impede que entremos na cova, mas Ele nunca abandona os que permanecem fiéis. Hoje muitos enfrentam suas próprias covas, problemas financeiros, injustiças, perseguições, momentos de medo e incerteza, situações em que parece que os leões estão prontos para atacar. Mas a história de Daniel nos lembra de algo poderoso. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões continua agindo hoje. Às vezes, um milagre pode acontecer antes da cova, mas às vezes pode acontecer dentro dela. Daniel não foi protegido por sua posição. Ele não foi salvo por sua inteligência. Ele foi preservado por algo muito mais poderoso: sua fidelidade a Deus. E talvez essa seja a pergunta que essa história deixa para cada um de nós. Quando os leões aparecerem, quando a pressão vier, ou quando permanecer fiel tiver um preço, você continuará confiando em Deus? Porque a história de Daniel prova algo extraordinário. Quando alguém permanece fiel, Deus é capaz de transformar até a cova dos leões em um testemunho de milagre. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: Deus fecha a boca dos leões. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam o poder da Palavra de Deus. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.